comigo, por favor, irmãos, em Colossenses capítulo 1, e nós vamos observar o versículo 9. Colossenses capítulo 1, versículo 9 até o versículo 12. Esse é o texto que nós vamos ler, e nós vamos meditar, observar alguns princípios nesse texto. Colossenses capítulo 1, nós vamos observar o versículo 9. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Vou ler, irmãos, em outra tradução bíblica que não é a minha de costume. Vou usar a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia que tem uma tradução bem interessante, por isso escolhi fazer com ela hoje. Colossenses 1, 9. O texto diz: por isso também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Assim andareis de maneira digna do Senhor, fazendo tudo que é do seu agrado, dando frutos em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus, animados de eficaz energia, segundo o poder da sua glória, para toda a constância e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez capazes de participar da herança dos santos na luz. Esse texto, irmãos, ele já foi alvo da nossa observação semana passada, mas é interessante observar que o apóstolo Paulo promove um movimento de oração em favor de uma igreja específica. Ele promove um ambiente de oração, mas uma oração direcionada, focada. Irmãos, pensem nisso. Oração não é uma formalidade apenas. Não é falar um negócio que não tem significado. Oração implica em comunicação. E toda comunicação tem propósito. Toda comunicação tem sentido. Toda comunicação tem objetivo. E quando Paulo ora, ele faz a sua oração a Deus, para que ele pudesse dar à igreja de Deus certas características. Digo para vocês uma coisa, irmãos: a oração ela precisa mover esse processo em nossa vida, esse processo de aperfeiçoamento, esse processo de melhoria, que nossa oração seja específica, clara, como um filho pede um pai, algo claro, concreto, de maneira óbvia, que pode ser entendida. Que nossa oração seja assim também. Na oração de Paulo, irmãos, ele diz: eu e mais pessoas estamos em oração por vocês, colossenses, para que Deus dê a vocês 3 coisas, para que vocês tenham o conhecimento da vontade de Deus. Meus irmãos, como agradar a um Deus que não conhecemos? Quando tentamos agradar alguém sem conhecermos a sua vontade, tendenciosamente nós tentamos agradá-lo baseado em nossos gostos, em nossas opiniões, naquilo que nós mesmos gostamos. Quando eu não sei o que alguém gosta, a minha natureza é fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu entendo ser correto. Eu faço a coisa baseada na minha experiência. Mas, irmãos, a vontade de Deus não é secreta. A vontade de Deus não é misteriosa. A vontade de Deus é revelada na Escritura. E é por isso que a palavra de Deus fala: procurem compreender qual é a vontade de Deus. E Paulo ora dizendo: Deus, dá para a tua igreja o conhecimento da sua vontade. Conhecemos a vontade de Deus na palavra, irmãos. Conhecemos a vontade de Deus na oração, conhecemos na comunhão, conhecemos no ensino. Nós conhecemos a vontade de Deus na experiência diária. E Deus então nos nutre daquilo que Ele gosta, daquilo que Ele quer, para que eu possa fazer do jeito que Ele quer, e não do jeito que eu quero. Paulo ora dizendo: Deus, dá-lhes não apenas conhecimento da tua vontade, mas ofereça também sabedoria a eles, para que todo conhecimento adquirido possa ser colocado em prática. Irmãos, há muito conhecimento que não tem sido bem usado. Há muito conhecimento que não é usado. Quanta
tristeza deve dar no coração de Deus quando Ele observa os seus filhos alimentando-se todas as semanas, meses, anos, a jornada da vida, conhecimento, bagagem, acúmulo, livros lidos, a palavra lida várias vezes, muita coisa que é colocada dentro, mas que na hora da decisão aquilo não é levado em conta. A sabedoria, irmãos, não tem a ver com o acúmulo da informação. Sabedoria tem a ver com o uso da informação. E uma pessoa sábia não é aquela que lê muitos livros, ou aquela que tem muita coisa na mente, mas a pessoa sábia é aquela que no momento da decisão, no momento crítico, aquele conhecimento lhe é trazido e ela coloca em prática. Nós precisamos de sabedoria, irmãos. Precisamos de sabedoria porque há um conflito diário. Faço, não faço. Falo, não falo. Vou, não vou. Abro essa brecha, não abro essa brecha. Irmãos, eu tenho isso todo dia. Você tem isso todo dia. E há momentos onde a gente está sendo tão apertado que a coisa mais natural é nem refletir, é nem orar, é nem pensar. A gente fala, não, eu tenho que tomar uma atitude imediata agora. E quase sempre a gente fala uma mentirinha para escapulir, ou a gente conta uma verdade meio maquiada, só metade da verdade, e a gente então escapa ileso das coisas, porque a gente é apertado. Falta-nos a sabedoria de aplicar aquilo que conhecemos. Conhecimento da vontade de Deus é importante, irmãos. Sabedoria, Paulo pede também, nós estamos vendo isso no versículo 9, e ele fala no final, dê a eles também, Pai, entendimento espiritual. Falei isso semana passada, irmãos, e insisto nisso. Vivemos uma sociedade materialista, que foca no homem, que foca nos bens, que foca no dinheiro, que foca na arma, que foca na coisa. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, o material é pouco pequeno comparado com o espiritual. Cada coisa que tem acontecido aqui no nosso ambiente físico tem alguma influência do ambiente espiritual. O Espírito Santo tem guiado pessoas, os anjos de Deus têm guardado pessoas, mas Satanás e os demônios têm oprimido pessoas, têm possuído pessoas, tem influenciado pessoas. Então, quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, irmãos, não tem como negar que há pessoas orientadas por Deus e há pessoas orientadas pelo mal. E quando nós lidamos com o nosso dia a dia, a nossa tendência é pensar assim: fulano falou tal coisa comigo, e eu não penso no que espiritualmente aquilo significa. Eu não penso nem na influência, e costumo também não pensar, irmãos, no estado espiritual daquela pessoa. Há muito cristão, irmãos, frustrado porque esperam de pessoas que não têm Deus atitudes divinas. Tem pessoas frustradas com outras pessoas porque esperam dos ímpios santidade. Pessoas que se frustram porque esperam de líderes humanos que não têm o Espírito Santo uma atitude espiritual. Meus irmãos, enxerguem a realidade. Não nasce fruta boa de árvore má. Nós não podemos esperar, irmãos, quando uma pessoa espiritualmente não está preparada para dar aquilo, quando a influência que ela recebe não vai de acordo com aquilo. Isso não significa que nós vamos julgar pessoas, mas isso vai significar que cada ação minha vai contemplar o material, mas que ela pode também e deve contemplar o espiritual. Porque quando contemplamos o espiritual, oramos mais, ficamos mais preparados. E Paulo, que escreveu essa carta, escreveu aos Efésios: a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, a nossa luta é contra os seres espirituais do mundo tenebroso, que estão lutando contra a nossa alma. E Paulo vai dizer que já que estamos em uma batalha espiritual, não são as armas humanas as armas que suportam essa guerra espiritual. Ele vai dizer que nós precisamos de paz, de esperança, da palavra. Ele vai dizer que nós precisamos da justiça e da verdade. Ele vai dar para nós qualidades que não são materiais. E Paulo diria em 2 Coríntios capítulo 10, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas, porque são espirituais e elas estão em Deus. Meus irmãos,
Precisamos do conhecimento da vontade de Deus, porque Deus quer que sua vontade seja feita. E Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que nós devemos pedir que a vontade de Deus se faça no céu e na terra, em todos os lugares. Como faremos a vontade de Deus que não conhecemos? Esse é um princípio. Precisamos da sabedoria, irmãos, para que possamos aplicar a bagagem que temos. E precisamos do entendimento espiritual, para que a gente não pense que o mundo é só matéria, que a gente possa ver o que está por trás de tudo isso. 3 coisas, irmãos. 3 pedidos de Paulo. E a grande pergunta é: para que ele pede isso? Por que ele cita essas coisas? Ele vai nos ensinar no versículo 10. Leia comigo. Versículo 10 diz o seguinte: depois de fazer essa introdução que fiz, ele fala: assim, ou seja, diante de tudo isso, vocês andarão de maneira digna do Senhor, fazendo tudo o que é do seu agrado. Paulo está dizendo, irmãos, quando há conhecimento da vontade, quando há sabedoria, quando há entendimento espiritual, tudo isso se revela. Tudo isso se reverte em uma vida digna, que faz aquilo que é do agrado de Deus. Irmãos, leiam a Bíblia e prestem atenção. Quantas e quantas vezes Paulo ensina isso nas suas 13 cartas? Vida digna do Evangelho, vida digna do Senhor, vida digna da vocação, vida digna do chamado. A palavra repete esse princípio, irmãos, porque existe dignidade. E existe uma necessidade de que vivamos de forma digna. Vida digna do Senhor, irmãos, é uma vida compatível com o padrão que Ele espera. É uma vida coerente com as expectativas desse Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? Deus tem um padrão, e Ele espera que diariamente sejamos aperfeiçoados para que possamos encaixar nesse padrão. Eu não crio meu padrão, irmãos. Você não pode criar seu padrão. Você não pode criar sua ideia de cristianismo. Nós não podemos criar o meu modelo de cristianismo, nem o meu modelo de santidade, nem o meu modelo de serviço, nem o meu modelo de coisa alguma. Na verdade, irmãos, imagine que a dignidade é coerência, compatibilidade, é uma roupa. E não sou eu que faço minha roupa, mas Deus já deixou a roupa prontinha. Ele fala: vista essa roupa. Está pronta. A dignidade foi criada por mim. Ela tem que se encaixar na sua vida. Ela vai ser manifesta nela. É o padrão que eu criei. E você vai vestir-se da coerência que eu estabeleci. Deus tem direito, irmãos. Deus tem direito, porque se um dia eu confessei que sou pecador e pedi Jesus para ser o Senhor da minha vida, a palavra fala em Coríntios 6 que eu fui naquele ato comprado por preço. A grande pergunta é: se eu fui comprado, significa que não sou mais meu. E aquele que me comprou tem o direito de fazer de mim o que quiser. Mas aí é complicado, né, irmãos? Porque a gente logo pensa assim: mas Deus quer fazer de mim um monte de coisa que eu não quero. Deus quer fazer usar um monte de coisa que eu não quero usar. Deus quer fazer com que eu faça um monte de coisa que não dá, não gosto. Mas, irmãos, vamos ser sinceros. Seria Deus o tipo de Deus que nos pede algo que é ruim? Essa é a grande pergunta, irmãos. Será que Deus exigiria de nós algo que é ruim? Será que Ele nos privaria de algo que é bom, irmãos? Pensa nisso, irmãos. Pensa na criação do mundo. Tudo que Deus criava, no final Ele dizia: era bom, era bom, era bom. E quando Ele cria tudo, Ele fala: tudo era muito bom. Irmãos, Deus é o Criador do bom. Deus é o Criador da perfeição. Deus é Criador da satisfação. Mas, irmãos, existe ainda hoje no meio da igreja um conceito de que Deus está privando o crente de coisas que são boas para ele. E você é capaz de perceber isso no fato de que, dia após dia, mais e mais igreja é aberta. Abre igreja, abre igreja, abre igreja. O que você percebe é, normalmente, quanto mais igreja abre, tanto mais os padrões vão se perdendo. Menos se fala de pecado, menos se fala de arrependimento, mais igrejas estranhas ao padrão bíblico nós descobrimos. Aí aparece o pastor falando que
Deus não existe, aí surge falando que qualquer moralidade serve, que tudo vale. Surgiu essa notícia recentemente, né? Eu li na internet, se é verdade, não sei. Acho que é uma pastora do Canadá. Tem igreja que fala que Deus não existe. Irmãos, pensem, o padrão está sendo tirado, o padrão está sendo perdido. As pessoas acham que precisam tirar Deus da história, porque Deus me priva do que é bom. Eu não conheço, irmãos, isso eu vou ser honesto com vocês. Óbvio, eu não tenho tantos anos de fé quanto alguns têm, mas nesses 20 anos, tudo que eu vi é que quanto mais perto o homem chega de Deus, tanto mais ele descobre que o que ele precisa, o melhor que ele pode ter, só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Porque aquilo que Deus nos dá, irmãos, não passa rapidinho. Não passa como aquela sensação boa que a maconha dá de algumas horas ou minutos. Não é como aquela ilusão transitória rápida que o sexo ilegal dá. Não é como aquela coisa ilegal que a gente faz, aquela sensação de aventura que passa rápido. E todas essas no final só dão uma sensação de vazio, uma sensação de escravidão. Aquilo me leva mais, a mais, a mais, porque aquilo não satisfaz. Mas Deus, irmãos, Ele é o portador do bem, de toda bondade, de todo dom perfeito. Precisamos viver de forma coerente, irmãos. Precisamos aceitar em nossa vida o padrão de Deus, fazendo não o que queremos, mas tudo o que Deus quer. Porque tudo o que Ele quer é bom. E João nos diria, na sua primeira carta, os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus, irmãos, não são penosos. Pode ser que os mandamentos do pastor, do bispo, do padre, do ancião, do guia, do líder, são penosos. Mas os de Deus não. Leia a palavra e ache o mandamento de Deus que é penoso. Não. Mas continua. Vamos lá, né? Tem mais finalidades. Vamos ler o versículo 10 de novo. Diz assim: assim andareis 10. Assim andareis de maneira digna do Senhor, ou de maneira coerente, fazendo tudo o que é do seu agrado. Vejam o segundo propósito: dando frutos em boas obras. Vejam o foco, irmãos. Paulo ora pedindo conhecimento, sabedoria e entendimento, para que em primeiro lugar possa existir em nossa vida dignidade e coerência. Mas Paulo entra numa segunda coisa. Ele fala que essas três virtudes, conhecimento, sabedoria e entendimento, nos darão frutificação em boas obras. Aí, irmãos, é onde entra um tópico importante. Como cristão seria manifesto na sociedade como cristão, se ele não for um praticante de boas obras? Responda essa pergunta, irmãos. Como o mundo vai saber que somos cristãos, que somos de Deus, se nós não praticamos boas obras? Você fala, pastor, a Bíblia fala em João capítulo 13, que o mundo vai saber que nós somos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. Eu te pergunto, o amor não é boa obra? Toda boa obra não está mergulhada, banhada em amor? É claro que sim. Meus irmãos, a prática da boa obra é a prática da obra do próprio Deus e do próprio Jesus. Nós precisamos ser conhecidos, como Dorcas era conhecida lá em Atos 9, como Cornélio era conhecido em Atos 10, como Jesus era conhecido na exposição dos evangelhos. Pessoas conhecidas pelas boas obras, pelas esmolas, pelas dádivas, pela atenção àqueles que não têm valor. E eu digo para vocês uma coisa, irmãos: o homem precisa ser praticante de boas obras. O homem precisa ser praticante de boas obras. Vamos trazer para nós, irmãos. Nós precisamos praticar boas obras. E não apenas boas obras com a igreja. Não apenas boas obras dentro da nossa família, ou naquele círculo de amigos que nós temos, meus irmãos. É a prática da boa obra para aqueles que estão espalhados por aí fora, mesmo os ímpios. Nós fomos enxertados em Cristo, irmãos. João capítulo 15 diz que Ele é a videira, Ele é o tronco.
E nós somos ramos que estão conectados a essa videira. E a palavra fala que nós precisamos produzir fruto. Jesus vai dizer produzir mais fruto. Jesus vai dizer ali produzir muito fruto. Porque Jesus vai dizer que o Pai é glorificado quando nós produzimos fruto. E Jesus vai dizer ali que nós produzimos fruto se permanecermos nele. Basicamente o que Jesus ensina, irmãos, é que o fruto não depende de mim. O fruto depende de eu estar em Cristo, porque Ele produz o fruto através de mim. Meus irmãos, estejam conectados a Jesus. Deixe Jesus nutrir você com aquilo que é necessário para que o fruto seja produzido. Uma planta, ela só é capaz de produzir fruto quando ela recebe a seiva. Eu não sei, os nomes são péssimos nisso, né, irmãos? Mas o negócio que vem do tronco, que passa pelo ramo, ele tem que receber alguma coisa do tronco para que produza frutos. E se ele estiver desconectado, ele não produz o fruto, porque ele precisa do tronco. Nós precisamos estar em Cristo, irmãos, para que possamos produzir os frutos. Precisam aparecer vitórias. Mulheres que eram conhecidas pelas boas obras, que sejam conhecidas pelas boas obras. Precisam surgir homens como Cornélio, conhecidos pelas esmolas, conhecidos pelas orações, conhecidos pelas ações que têm. O conhecimento, a sabedoria e o entendimento produzem coerência, mas produzem também a capacidade de frutificar. Versículo 10 fala mais, leiamos de novo. A palavra diz: assim andareis de maneira coerente, digna do Senhor, fazendo tudo o que é do seu agrado, dando frutos em boas obras, e fala, e crescendo no conhecimento de Deus. Por mais, irmãos, que esse seja um assunto que falamos com muita frequência, quero dizer uma coisa. Vou falar um negócio que é meio contrário à nossa natureza humana. Quando chega a certa idade na nossa vida, quando a gente termina a idade escolar, quando a gente deixa de ser jovem, a gente vira adulto. Adulto acha que já sabe tudo. Você vai dizer assim, pastor, para aí, não, eu sou assim. Mas pensa, irmãos, a idade adulta, ela traz para nós uma rejeição muito grande da correção. Se a gente tem a nossa orelha puxada, se nosso trabalho é criticado, se nós somos advertidos e corrigidos, a gente pode até balançar a cabeça, mas no fundo, a gente sempre pensa, eu sou adulto, eu sou criança. Quem é ele para falar comigo assim, vem puxar essa árvore aqui, ó? Ah, sou adulto. Chega determinada época da nossa vida, irmãos, que nós achamos que os jovens não têm nada a ensinar. Chega certa fase da vida que os pais acham que os filhos não têm nada a ensinar. Chega certa fase da vida, irmãos, que parece que agora assentamos no conhecimento, sentamos na torre do conhecimento, agora somos os gurus que têm tudo, palavra para tudo. Não chega aquele momento em que a gente fala assim, eu não sei, me ensina, me fala, me orienta. Alguém pergunta para nós um negócio, a gente não tem coragem de dizer, eu não sei, nunca pensei nisso. A gente não sabe, mas a gente fala alguma coisa, porque a gente não quer parecer para o mundo que a gente não sabe. Isso é do ser humano, irmãos. E isso significa que nós paramos de crescer e aprender. Mas para o cristão, irmãos, o crescimento não para. O crescimento não acaba. O aprendizado não se encerra. Ele não se encerra para a criança que cresceu na igreja e se tornou adulta. Ela vai continuar aprendendo. Ela não se encerrou para você, não importa se é cristão há 60 anos, há 50, 40, 10 ou 1, não importa. O conhecimento, irmãos, ele não é adquirido no espaço de uma vida. A vida é curta demais, irmãos, para se aprender tudo o que precisa. E a vida é curtíssima para aprender tudo o que de Deus se pode conhecer. E a palavra de Deus vai nos dizer que o homem que conhece a vontade de Deus, o homem que é sábio, que é entendido, ele vive coerentemente, ele frutifica, mas ele continua crescendo, irmãos. E vou falar para vocês algo que me preocupa. Pastores param de crescer, missionários param de crescer, professores de escola dominical param de crescer, porque não larga o osso. Esse é o fato. O professor está na igreja dando aula há 20, 30 anos e a pergunta
é quem ensina para ele. O pastor prega todo domingo, toda quarta, toda quinta, todo segundo, todo dia. Quem prega para ele? Ele não cresce mais. Irmãos, a pergunta é: existe alguém fora desse ciclo de crescimento? Não pode, irmãos. Nós paramos de crescer quando morremos. E Paulo então vai dizer: o homem tem que viver de forma coerente, frutificando, mas crescendo no conhecimento. E isso, irmãos, é para vocês. Não bebam leite a vida toda. O escritor de Hebreus disse no capítulo 5: já decorreu tempo suficiente para que tivessem crescido, mas continuam sendo crianças. Precisam todo dia dos princípios elementares da fé. E o escritor fala: eu não estou podendo escrever essa carta falando de assuntos mais difíceis porque vocês ainda são crianças. E sabe de uma coisa, irmãos? Há muita criança no seio da igreja que já era para ter sido um pouco mais crescidinha. Cresçam, irmãos. Conheçam mais. Leiam mais. Vejam menos televisão. Mexa menos no celular. Joga menos joguinho. Leia mais a palavra, leia mais outros livros. Vá lá na Algia do Senhor, na Nova Jerusalém, vai na internet e compra um livro cristão. Leia um livro de Deus. Assiste pregação, converse com alguém, alimenta o espírito, irmãos. Cresce, cresce, irmãos. Então vou falar um negócio para vocês. Quando a gente lê, absorve conhecimento, a gente cresce. Mas uma pessoa fica de boca aberta na frente da televisão e no celular, ela só decresce. Só decresce, irmãos. A concentração diminui. O raciocínio diminui. Muita coisa diminui. A gente vê uma criança mexendo nos equipamentos, a gente fala: mas ele é muito inteligente, ele vai ser mais inteligente. Eu creio, irmãos, que a tecnologia, ela colabora para o crescimento em uma etapa da vida. Chega num determinado momento que aquilo não é mais suficiente. A criança começa a mexer, ela joga videogame, ela aprende a ir para os lados, ela aprende a controlar o carrinho, ela aprende a subir, pular, babá. Ela faz isso. E a gente fica deslumbrado, a gente fala: mas meu menino mexe no celular melhor que ele. Ele joga videogame, passa as fases que eu não passo. Ele sabe mexer na televisão. Aí ele está crescendo, mas deixa ele fazer isso a vida inteira. Não manda ele para a escola, não manda ele aprender, não coloca ele para ler. Vai chegar um determinado momento que o crescimento se torna decréscimo. E sabe de uma coisa, irmãos? Precisamos deixar isso um pouco de lado. Nós somos uma sociedade meio boca aberta, porque a gente está sempre fazendo isso. E soa para mim um cúmulo quando a gente ouve o pessoal falando, né? Vai chegar o tempo no futuro em que a sinalização de trânsito vai ter que estar no chão, em que o povo vai ter que ter as placas para no chão, porque só anda mexendo no celular e não olha para frente, olha para baixo. Aí vai pôr placa. E não é, irmãos, estou sendo radical? É claro que não, é assim que acontece. O ser humano, irmãos, precisa crescer. Televisão e celular não trazem crescimento, irmãos. A gente precisa ler, julgar as coisas pela nossa ótica. Tem gente boa na televisão e na internet falando coisa, mas essas pessoas não podem pensar por mim. Elas não podem fazer o suco das informações para eu só abrir a boca e beber, irmãos. Eu tenho que fazer. O jornalista tem credibilidade. Eu falo: eu gosto dele, tem credibilidade, mas ele não forma opinião para mim. Mas o pastor lá da minha igreja, o professor, ele prega bem, mas ele não pode formar opinião para você. Ele deve estimular. Você tem que ir lá e conhecer por si mesmo. Deve conhecer a Bíblia por si mesmo. Deve buscar as informações por si mesmo. A gente é uma sociedade preguiçosa. E Paulo fala: não pare de crescer. Conhecimento, sabedoria e entendimento, eles produzem vida digna e coerente. Produzem uma vida frutífera. Produzem uma vida de crescimento. Mas vamos ler versículo 10 mais uma vez. E Paulo vai dizer: assim andareis de maneira digna do Senhor, fazendo tudo o que é do seu agrado. Ali vimos o primeiro princípio. Depois fala: dando frutos em boas obras, o segundo princípio. Crescendo no conhecimento de Deus. Ele vai falar outro princípio. Animados de eficaz energia, segundo o poder da sua glória, para toda constância e longanimidade. Sabe o que Paulo está falando, irmãos?
que nos é necessária uma vida fortalecida, constante, paciente. O homem que tem conhecimento, sabedoria e entendimento, ele tem vida digna, vida frutífera, vida crescente em conhecimento, mas ele tem uma vida constante. Vida constante. Uma vida paciente. Uma vida cheia de energia. Energia constante. Sabe por quê, irmãos? Deus está sempre animando a gente com energia. Deus está sempre injetando energia. Ah, pastor, a bateria do carro acabou. Vai chupeta na bateria do carro. Ah, a energia espiritual está acabando. Chupeta espiritual. Deixa Deus botar energia lá. Deixa essa injeção de energia eficaz produzir constância. Irmãos, quando Paulo fala isso, ele sabe que nós não somos constantes. Irmãos, eu não emito juízo sobre todos, mas 99% de nós somos inconstantes. Pode ser que a nossa constância dure certa época. Tem pessoas que a constância dura anos, pessoas que duram pouco tempo. Eu, irmãos, ao longo da minha vida, conheci poucas pessoas constantes de verdade. Não vou dar nomes, mas conheço só duas, que todos os anos que eu conheço são constantes da mesma maneira. E todas as outras que eu vejo, tem um pouquinho de alto, um pouquinho de baixo, assim. E sabe, irmãos, e quando eu falo duas, eu estou falando de mim. Eu não sou uma das duas. E sabe de uma coisa, irmãos? A gente precisa de constância. A constância não é natural em nós. A constância não vem ao acaso, ela não vem por acaso. A constância não nasce comigo quando eu levanto da cama. Ela não está comigo desde o dia em que eu falei que eu quero servir Jesus. É preciso, irmãos, diariamente, essa injeção dessa energia eficaz, para que constância, longanimidade e paciência dominem nossa vida, para que a nossa jornada não seja uma montanha russa que sobe e desce, mas que em bom nível eu possa ter constância, equilíbrio, conseguindo manter-me de pé. Tudo isso só vai existir com o conhecimento da vontade de Deus. Isso vai existir com sabedoria e com entendimento espiritual. Essas três virtudes produzem vida digna, vida frutífera, vida crescente, vida constante. E Paulo fala a última característica. Vamos ver, irmãos, versículo 10 em diante. Paulo vai dizer: assim andareis de maneira digna do Senhor, fazendo tudo o que é do seu agrado, dando frutos de boas obras e crescendo no conhecimento de Deus, animados de eficaz energia, segundo o poder da sua glória. Veja, o poder da glória de Deus que nos dá constância e longanimidade. E com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez capazes de participar da herança dos santos na luz. Irmãos, última forma de vida que Paulo ensina para nós em sua oração é que nós precisamos de uma vida de gratidão. Uma vida onde a alegria nos conduz à ação de graças ao Pai, porque Ele nos fez capazes de herdar uma herança que nunca herdaríamos por nós mesmos. Sabe uma coisa, irmãos? Temos motivos de ser gratos, não temos? Temos motivos de ser gratos. Muitos motivos de ser gratos. Na verdade, são mais os motivos para a gratidão do que os motivos para a ingratidão. Só que a gente é mais ingrato do que grato. E Paulo aqui, ele não fala de gratidão limitada às coisas da vida. Paulo fala de gratidão por uma área específica. Ele concluiu o versículo 12 dizendo: dando graças ao Pai que nos fez capazes de participar da herança que é só dos santos que estão na luz. Paulo está dizendo, irmãos, que o fato de que nós vamos herdar aquilo que é de Deus é motivo suficiente para ter gratidão. Muitos de nós não vai herdar nada dos pais, porque nossos pais podem não deixar uma herança para nós, mas todo aquele que é de Deus, irmãos, vive com uma herança já no seu nome.
Já está lá. A herança já foi anunciada. Ela foi anunciada por Jesus, ela foi anunciada em Romanos 8, ela é anunciada aqui, é anunciada em toda a palavra. Há uma herança preparada para aqueles que são de Deus. Como eu poderia ser ingrato por isso? Pensem, irmãos. Os altos e baixos da vida são óbvios. Os ganhos e perdas a gente passa por eles todos os dias. Mas o cristão, no final, ele só ganha. O final da vida do cristão é ganho, é saldo positivo. Está no azul, não está no vermelho, não é perda, é ganho só. Se diariamente a gente vive aquele processo de ganha, perde, acha, perde, no final da vida a promessa de Deus, para que haja gratidão no nosso coração, é que o homem que busca o conhecimento da vontade de Deus, a sabedoria e o entendimento, que ele vai viver uma vida grata, porque no final ele só ganha. E sabe de uma coisa, irmãos? O ganho final, ele não depende de nós. Ele depende da capacidade que Deus nos dá para isso. Nessa noite, irmãos, falei com vocês muitos conteúdos, eu sei, né? Eu sei que 5 coisas é difícil de guardar. Mas é a palavra. Depois vocês podem ler de novo. Depois a Jaqueline e o Daniel vão colocar a pregação lá no Facebook, no YouTube. Você pode ler de novo, mas lê a palavra lá na sua casa e pense, irmãos, nessas 5 coisas. O conhecimento, o entendimento, a sabedoria conduzem a uma vida coerente, frutífera, crescente, constante e grata. E todas essas coisas são necessárias para nós. Na verdade, irmãos, nós somos, da ótica de Deus, soldados. Somos ovelhas, somos cidadãos, somos herdeiros, somos filhos, mas nós somos servos e somos também soldados do reino desse Deus. Militamos pela causa dele. Ele nos comprou e ele define que forma de vida vivemos. Eu gostaria de dizer, irmãos, que todos podemos ter coragem de viver isso, que todos podemos experimentar isso na nossa vida. Não são coisas naturais para nós, mas onde há conhecimento, sabedoria e entendimento, essas 5 formas de vida, elas podem tomar lugar. E o desejo sincero do meu coração é que eu viva em comunhão com você, essa forma de vida que Deus nos deu. E sabe, irmãos, nós vamos orar ao Senhor, mas antes, eu quero dizer assim, de coração, precisamos muito disso. Eu tenho sentido que de uma forma ou de outra, muitos estamos vivendo dias difíceis, dias atribulados, dias de enfermidade, parece que é meio geral, enfermidade física, enfermidade emocional. Às vezes nós estamos fazendo coisas que nós não gostamos, todo dia fazendo aquilo que não dá prazer, todo dia trabalhando naquilo que não gosta, todo dia suportando fardos que nós não queríamos. Todo dia, irmãos, lidando com desafios que parecem que vão além da nossa força. E a gente está vendo que a nossa sociedade é uma sociedade meio doente mesmo. E, irmãos, chega aquele momento da nossa vida em que a gente sente que a energia está acabando. E a gente fala, Deus, preciso que o Senhor me ajude. Tive essa experiência ontem. Lidei com pessoas tendo essas experiências recentemente. Não são poucos aqueles que estão em alguma forma de crise emocional, passando por situações que não é capaz de controlar. E chega aquele dado momento em que a gente pensa, o que faço agora? Às vezes, irmãos, a gente nem consegue falar com Deus. A gente nem consegue orar para tirar o fardo daqui e colocar o fardo nas mãos de Deus. O que eu queria dizer para vocês é que precisamos dessas virtudes para que haja a constância, a alegria, a gratidão, a frutificação, a dignidade, que a gente possa, irmão, superar todas as coisas. Porque eu digo para vocês, se todos passamos por batalhas todos os dias, porque a gente reconhece que não pode controlar tudo, a gente precisa muito de Deus uns dos outros.